Harion, Harion, seja bem-vindo, sejam todos, todas bem-vindas. Nós vamos dar início então a essa série de atividades onde eu vou compartilhar com vocês no Instagram e vocês aqui do YouTube. Esse trabalho que eu tenho desenvolvido já faz algum tempo que tem a ver com a energia das 7 saúdes, é isso mesmo, ó, 7 saúdes. Então, nós vamos trabalhar toda essa questão aqui. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Aqui. Pronto, toda essa questão. E hoje, na semana passada, eu já fiz uma aula introdutória aqui com vocês. E hoje nós vamos falar especificamente da saúde, ó, que é a saúde física e a saúde vibracional. É isso mesmo. Vocês que estão chegando aí no YouTube, então hoje nós vamos falar sobre essa questão de a baixa energia. Então, normalmente as pessoas mais procuram um trabalho terapêutico porque a pessoa está eu não tô bem, eu tô travado, eu tô travada, o meu corpo tá pesado, eu tô exausto, eu tô cansado, tô cansada. Então, vocês que estão aí nesse trabalho de cuidar do corpo, cuidar da saúde, então hoje, né, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre isso, sobre cansaço. Às vezes você dorme, só que o cansaço continua, né? Às vezes você se sente sem motivação, com o corpo pesado, com a vida. Parece que a vida ela tem uma tonelada sobre suas costas, né? Aquela sensação de que todo dia eu acordo e eu fico no piloto automático, todo dia eu tô ali fazendo coisas e são sempre as mesmas coisas e parece que resultados que são bons eles demoram para vir, né? Então, o ideal é que a gente perceba isso antes. Então, para você que ficar comigo até o final da live, então nós vamos entender, né? Entender quais são os sinais que o corpo manda para que a gente perceba, e às vezes a gente não percebe, o porquê que existe esse dreno, essa perda de energia, essa perda de vitalidade. Então, vocês que estão chegando aqui no Instagram também podem fazer perguntas e descobrir, sim, de fato, né, qual é o caminho ou quais são os caminhos para que você possa ajustar, porque às vezes pequenos ajustes que você faz no seu dia a dia já faz uma grande diferença. Você está no Insta da Diana. Nós estamos hoje no Insta da Diana. Não estamos no Insta da Humane, Ana. É isso mesmo. A gente resolveu fazer pelo meu Insta daqui para frente. Então, eu vou trabalhar aqui no meu Insta, não mais no Insta da Humane, tá bom? Então, para quem estiver lá no Insta da Humane, venham para cá. Eu devia até ter colocado um outro celular aqui para avisar as pessoas, tá? Então, vocês que estão aqui comigo no Instagram, pode ir fazendo perguntas, né? Se você se identifica com esses conteúdos que nós estamos aqui compartilhando, o que você está sentindo, tanto na tua energia como no teu corpo, o que está acontecendo, quais são os sintomas que você traz com você que acaba travando. Me sinto travada não em todas as áreas, porque lembra que quem esteve comigo na semana passada já entendeu um pouco isso, que eu vou fazer um resuminho para vocês, nessa mandala das 7 saúdes. Nós temos a saúde física, vibracional, nós temos a saúde dos relacionamentos, temos a saúde familiar, né? Temos a saúde do trabalho, da carreira, então tudo aquilo que a gente desempenha de tempo para a gente se fortalecer financeiramente, então nem sempre a gente está saudável financeiramente. E lembrando que aqui eu não estou dizendo que você precisa ter equilíbrio em todas as áreas, tem que estar
tudo 100%, mas é trabalhar quando você não está saudável, tá? É muito importante isso, tá? Então, a mensagem de hoje, então, que tem a ver com isso, com a perda de energia, com a exaustão, com o cansaço, né? Se você tem sentido isso, então é importante que você, deixa eu só dar um oizinho aqui, que você observe, aqui, peraí, aqui, pronto, que você observe então os sinais. Então esse é o primeiro passo que nós temos que observar. Sempre o corpo ele manda sinais. Então o que é o corpo? Então quando a gente fala de estrutura corporal, estrutura energética, ou quando eu olho para o meu corpo e eu percebo assim, eu estou me sentindo, por exemplo, com perda de vitalidade, ou eu estou sentindo o meu corpo travado, ou eu estou sentindo que eu estou mais lento ou mais lenta do que o normal. Ou eu durmo, às vezes eu durmo até mais do que eu gostaria, e eu fico me sentindo, sabe, quando eu acordo muito cansada, eu não consigo recuperar, parece que eu durmo e sempre estou cansado. Ou com aquela sensação, por exemplo, eu não tenho vontade de fazer as coisas, ou eu tenho preguiça de cuidar do corpo, preguiça de fazer as coisas. Então eu estou no que nós chamamos o modo sobrevivência. Então eu não estou vivendo, eu estou meramente existindo. Essa é uma das sensações que a gente tem. Estou meramente existindo. Então, o corpo, ele fica mandando para você sempre essas mensagens, tá? Qual é a mensagem que o corpo está mandando? Ele está mandando sinais. Então, por quê? Eu não tenho um sono adequado. Pode ser que eu não me alimente adequadamente. Eu como, mas o meu corpo não está absorvendo a energia. Pode ser que eu não esteja beber. São vários os aspectos que podem vir a fazer você adoecer. E quando a gente fala de adoecimento aqui, a gente está falando que não necessariamente todas essas áreas elas não estão saudáveis, mas algumas áreas elas estão impactando todas as áreas. Então, eu estou muito preocupada, ansiosa, porque a minha saúde financeira não está boa. Estou muito preocupada, ansiosa, porque não durmo direito, porque eu estou com alguém da minha família que está doente. Eu estou muito preocupada, eu estou muito ansiosa, eu estou, travada porque eu estou procurando emprego e não consigo me recolocar no mercado de trabalho. Eu não consigo me movimentar, não consigo sentir prazer, não consigo me sentir conectado com as pessoas. Então, são vários os aspectos, né, que podem interferir na nossa falta de vitalidade, na nossa falta de saúde. Então, é importante que, primeiro passo, que você faça o que nós chamamos uma autoanálise. Porque quando a gente fala de saúde e vitalidade, a gente está falando do corpo físico, né, e do corpo energético. Então existem duas questões aqui. Uma questão é o corpo visível, que é esse corpo que eu vejo, que eu consigo tocar, que é feito de matéria biológica, que ele precisa de nutrição, precisa de descanso, precisa de uma série de questões aqui que a gente tem que deixar mais ou menos andando no trilho, e a gente está falando de uma saúde vibracional. A energia não está separada do corpo físico, só que nós precisamos entender que existem duas dimensões. Uma dimensão é a dimensão física, material, né, que eu vejo, aquilo que eu conecto com o contato, eu toco. Então a gente chama isso mundo visível, então estamos no reino do mundo visível. E existe uma outra dimensão que é o reino do mundo
invisível. Então, a energia, ela pertence ao mundo invisível, tá? Então, tudo que tem a ver com energia tem base no mundo invisível. Então, se eu for falar, por exemplo, o que é invisível? Invisível é o ar que eu respiro, que nutre meu corpo. Invisível é as emoções que passam por mim. Invisível é os pensamentos, que também fazem parte ali do mundo invisível. Invisível é a consciência, que eu vou aprofundar mais quando a gente entrar nas outras dimensões aqui das 7 saúdes, tá bom? Então é muito importante isso. Então, quando a gente fala do trabalho dessa esfera, que é a esfera do mundo invisível, que pertence ao mundo da energia, então a gente está falando da energia Kundalini, da energia Chi, da energia que dá manutenção à vida. Então, todo o nosso corpo físico, ele é o material, a expressão é a nossa casa. Em última instância, nosso corpo físico, ele é o nosso receptáculo do quê? O receptáculo que habita um princípio que é o princípio divino. Tá? Então, tudo isso representa o quê? Representa o corpo físico. E esse princípio energético, vibracional, é aquilo que movimenta. Então, a energia, ela movimenta a vida. Por isso que, às vezes, eu não tenho energia. Por quê? Porque eu não tenho movimento. Eu estou paralisada diante do quê? De uma situação que se apresenta para mim. Então, quando a gente fala de energia, a gente está falando do quê? Potencial de movimento, potencial de proteção, de equilíbrio, e é a base da nossa vitalidade, tá? É muito importante isso, tá? Vitalidade. Quando está a nossa energia, ela está alinhada às outras dimensões, então eu vou captar a energia da onde? Vou captar a energia da natureza, vou captar a energia dos alimentos, eu vou captar a energia do descanso, eu vou trocar energia nas relações. Então, aqui eu estou compartilhando com vocês conteúdos que didaticamente eles vêm separados, mas nada está separado no nosso corpo e na nossa vida, tá? Então é importante isso. Então, quando você está com a energia se movendo, não está estagnada, não tem desordem, você desfruta de leveza, né, de movimento, você se sente leve, não tem nada rígido no teu corpo. Quando está desalinhado, o que acontece? Teu corpo fica pesado, tua vida fica travada, você fica com uma exaustão, sabe? Dói em toda parte, todas as partes do corpo, parece que elas acumulam dor, tá? E tem aquela sensação de peso, densidade, desconexão do próprio ser, do próprio ritmo, do próprio corpo. Então, tudo isso pode estar acontecendo. Quando você está com a energia, tem um quanto de energia se movendo no teu corpo, você consegue assimilar a energia desse ambiente que você está, da natureza, então você vai estar alinhado, então você vai desfrutar de quê? De leveza, né? Mesmo que você fique, por exemplo, fiquei gripada, fiquei resfriada, fiquei com uma virose, que às vezes é muito comum, então você se recupera mais rapidamente, tá? Porque a tua vitalidade está aí, sempre nutrindo o teu ser, tá? Então é importante que você entenda isso, que a gente tem matéria e energia. A gente poderia dizer que no nosso corpo seria assim, o que é material no nosso corpo? O sangue. O que é imaterial no nosso corpo? É o movimento desse sangue que vai acontecer através do quê?
através da sístole e diástoles, através do batimento cardíaco, através do movimento da corrente sanguínea que vai para todo o corpo. Então, tudo isso vai estar acontecendo, tá? Por isso que eu falo que não tem nada isolado, nada, né, dentro dessa metodologia que é viver uma vida mais plena, mais digna, mais saudável. Não é que vai ter ausência da doença, pode ser que até a doença ela venha se instalar no nosso corpo, mas é como eu lido com esse processo, que é o processo de somatização, tá? Então nada está separado, o nosso corpo não tem nada que está separado. Então dentro dessa visão, dessa metodologia das 7 saúdes, então são várias dimensões da nossa vida, tá? Então, da vida humana, da lógica de como a vida ela acontece. Por isso que a gente fala que são esferas, tá? São esferas, e essas esferas, para que você desfrute de uma vida mais saudável, você precisa trabalhar sempre de dentro para fora, tá? Então, é um equilíbrio desse todo, que não deixa de ser também tudo aquilo que nós ensinamos aqui na Humane, que é a visão holística, que é cuidar do corpo, da mente e da alma, tá? Então, para que a gente desfrute do que nós chamamos do corpo em harmonia, da mente, que também abriga as emoções, né, e o corpo abriga as energias, tá? Todo o corpo, quando a gente fala corpo na visão holística, a gente não está falando de um corpo físico apenas. A gente está falando do corpo físico, né, que é esse denso, o corpo vibracional energético que permeia esse corpo físico. Estamos falando dos corpos sutis, que é o corpo tanto emocional, mental, o corpo das sensações, da intuição, tudo isso faz parte, tá? Então é importante que a gente entenda isso. Então, quando a gente fala de quais são os caminhos práticos para que eu desfrute de uma vida mais plena e mais saudável. Então, todo o nosso corpo físico, minimamente, ele precisa de quê? De cuidados. Então, eu preciso dormir adequadamente, eu preciso beber água adequadamente, eu preciso me alimentar adequadamente. Isso que eu estou falando bem en passant, né? Preciso me movimentar, preciso fazer exercício, mas também eu não posso, de forma alguma, ignorar. Lembra que nós temos aqui a premissa de usar assim, a síndrome da dor ignorada. O que é a síndrome da dor ignorada? É quando eu ignoro a dor. Então, eu tenho que observar a dor, porque a dor ela não é inimiga, ela vem para mostrar algo para você que não está bem, como se fosse um alarme, tá? Então, reduzir a sobrecarga. Então, às vezes você não está só carregando a si próprio, né? Porque a gente está carregando o quê? Está carregando a família inteira. Às vezes o problema das pessoas. Então, e aí, na visão prática, cuidar do corpo é o básico. E olhar para a dor, né? Então, a gente tem que olhar para a dor e o que essa dor ela me mostra. Então, é como se eu tivesse que conversar com essa dor, tá? Então, buscar fazer também para a parte vibracional, que eu vou entrar um pouquinho mais a fundo agora, que é a parte energética, fazer trabalhos de limpeza energética. Limpeza energética onde? Nos ambientes, no teu corpo vibracional. Porque se você, por exemplo, toma banho pelo menos uma vez por dia, você escova os dentes pelo menos 3 vezes por dia. Então o que você precisa fazer? Trabalhar o campo vibracional energético. Como que eu vou trabalhar no campo vibracional energético? Pode ser passes energéticos, pode ser banhos, pode ser a aura soma, que eu gosto de usar muito, incensos, porque não sei se você sabe, você que está aqui no YouTube, aqui no Instagram, que nós
somos influenciáveis. Então, tudo aquilo que acontece no ambiente que nós estamos, ou as pessoas que estão ao nosso redor, de alguma forma vai impactar na nossa vida. Então, eu preciso fortalecer esse trabalho de autocuidado, não só físico, mas o autocuidado energético, tá? Então, se eu tomo banho uma vez por dia, pelo menos uma vez por semana, né, que seja, eu tenho que fazer algo que cuide da limpeza do meu campo vibracional para não ficar impregnado aqui de miasmas, né? Deixa eu até ver aqui que eu tenho uma pastinha que eu gosto sempre de mostrar. Vamos ver se eu acho aqui esses miasmas, como que eles se apresentam. Aqui, ó, achei. Então tem muitas vezes, essa é uma imagem, ó, que eu gosto sempre de trazer, ó, trazer aqui para mostrar no Instagram, aqui mais no YouTube, ó. Essa imagem, tem algumas pessoas que até falam assim, mas quer dizer que eu tô com encosto, né? Não é necessariamente que você tá com encosto, mas os miasmas, eles podem se impregnar no campo vibracional através do quê? Da forma de pensamento, emoções, locais que você transita, pessoas, porque às vezes tem pessoas que elas são muito baixo astral, então elas estão sempre falando e falando coisas que deixam você, tipo, reclamando, fofocando, sabe, muito desanimadas, e você tem que, de alguma forma, conviver com essas pessoas, porque você não tem como ficar muito distante, porque às vezes você cuida que é da família, do pai, da mãe, ou às vezes uma irmã, então não tem como você se manter à distância. Outra coisa que também é importante para esse campo vibracional são músicas. Então, são várias coisas que você pode estar utilizando nessa parte mais, vamos dizer, prática. E é óbvio que, se você também investir no autoconhecimento, buscando, por exemplo, algum curso, por exemplo, curso de yoga, as terapias integrativas, coisas que tragam para você uma consciência da sua presença, consciência da sua respiração, por exemplo, o yoga faz isso, a meditação faz isso. Ou você, aqui na Humani, por exemplo, a gente tem os cursos online que dão para você a instrução de você ser o seu próprio terapeuta, né? Ou a radiestesia, por exemplo, a massoterapia para cuidar do corpo e da energia, porque quando você trabalha com a massoterapia, você vai estar trabalhando também na circulação da energia dos meridianos e dos chakras, que pertencem a esse reino, que é o reino invisível, né? Porque quando a gente trabalha no movimento da energia através dos meridianos e através dos chakras, a gente está trabalhando a liberação de todo aquele acúmulo vibracional, e também no caso da massa, a gente vai liberar as tensões e vai trazer um relaxamento, um anti-estresse, tudo isso vai estar acontecendo, tá? Então, você trabalhar no teu intelecto, no teu autoconhecimento, ou você investir, por exemplo, na sua carreira, fazendo uma formação terapêutica, ou fazendo um trabalho terapêutico, porque tem gente que às vezes me procura e fala assim, olha, Diana, não quero fazer curso, mas eu quero me cuidar. Então, você tem muitas formas de você se cuidar, através desse universo das terapias holísticas. Você pode se cuidar passando por um processo terapêutico. Aqui na Humani, eu atendo aqui, a gente tem os professores que atendem, a gente tem o trabalho que é o laboratório, o ambulatório dos terapeutas que são formados aqui, que acontecem uma vez por semana às sextas-feiras, e agora a gente está abrindo às terças-feiras. Então, tem várias possibilidades de você cuidar, caso você vá, eu preciso de orientação, eu preciso, então, ou você migra para um curso, ou você investe nesse cuidado, tá? E outros possíveis cuidados diários que você pode fazer, por exemplo, reduzir o excesso daquilo que drena a tua energia. Então, o que pode causar esse dreno da energia?
Você mesmo, agora você mesmo, porque tem uma coisa que é eu peço ajuda para o outro quem é? Pode ser o meu psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser um reikiano, vou lá e recebo um reiki, isso vai trabalhar o campo vibracional. Vou lá trabalhar com a cromoterapia, vai trabalhar no campo vibracional. Vou lá, vou trabalhar o corpo físico, o yoga, bioenergética, a massoterapia, vai trazer o quê? Uma vitalidade, um movimento do corpo físico. Então, agora eu fazendo por mim mesmo. Então, o que eu posso fazer eu por mim mesmo? Então, eu posso fazer o quê? Então, em uma primeira instância, eu preciso fazer o quê? Regular o meu sono. Então, numa primeira instância, regular o meu sono. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A água também faz parte da nutrição do corpo, ou de trazer mais energia e vitalidade, tá? Por que eu falo isso? Porque se eu não dormir adequadamente, eu preciso dormir 8 horas, eu não consigo dormir. Ou eu vou dormir e tenho aquelas questões assim, hoje em dia se fala muito da higiene do sono. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a higiene do sono é você se preparar para dormir. Então, existem várias coisas que você pode fazer, que são pequenos rituais diários, para você cuidar para que o teu sono seja um sono bom, um sono que vai vitalizar, para que você, no teu dia a dia, não acorde mais aquela exaustão, tá? Tudo bem, tem 7 dias da semana, dos 7 dias da semana, todos os dias eu tenho que acordar cedo. Só domingo ou só o sábado que eu posso acordar tarde, mas que esse sono seja um sono reparador. Então, isso é uma das coisas mais importantes, porque às vezes, pequenas coisas que você faz já vai tampar aquela perda da energia. Porque se você está cansado, exausto, como é que você vai ter energia para você ir para a vida no dia seguinte? Não tem como, né? Então, você precisa fazer o quê? Regular o seu sono. Então, a primeira coisa que você precisa tirar é o celular, né? Tipo, tirar as telas. Então, eu ia pegar aqui o celular, mas é pegar e tirar o celular da sua frente ou tirar a televisão da sua frente. Não dormir de forma alguma nas telas. Você pode fazer também horários. Dizem que o melhor horário para a gente se deitar é deitar com as galinhas e acordar com o galo, né, cantando. Então, é dormir mais cedo, né? Todos os dias, durante a semana, criar uma rotina. Tudo bem, sábado, domingo, você dormir mais tarde, acordar um pouquinho mais tarde. Mas isso vai regular o que nós chamamos a tua melatonina. Então, isso vai ajudar a reduzir o quê? Esse estresse, esse cansaço. Você pode fazer uma prática, além, lógico, tomar um banho quentinho, mas fazer uma prática de meditação antes de dormir, uma respiração. Então, pequenos rituais diários vão ajudar você a dormir de uma forma mais profunda, não reduzir luzes, barulhos, sabe? Então, quanto mais escuro tiver teu quarto, então isso vai melhorar muito o teu ciclo, que a gente fala de repor as energias, tá? Outra coisa, que é a sua rotina diária, é você trabalhar o que nós chamamos assim, o autocuidado, mesmo que seja mínimo, mínimo. Então, eu costumo fazer uma prática corporal todo dia de automassagem. Então, no curso, que aquele curso seja seu próprio terapeuta, eu dou várias dicas sobre isso, que é um curso que é totalmente online. E tem vários outros cursos, vocês precisam entrar aqui na bio, ou na minha bio, ou na bio da Humani, para vocês ficarem por dentro de várias coisas que estão sempre, a gente está sempre ofertando, então é importante que vocês observem. Então, nas suas rotinas diárias, então, qual o exercício que você gosta de fazer? Eu não gosto de academia. Tá, mas você gosta de andar? Você gosta de uma arte marcial? Você gosta de praticar yoga? Você gosta de pilates? O que você gosta? Porque, inevitavelmente, você precisa movimentar o teu corpo. Então, procurar
ver o que é que ajuda você a trazer um movimento para o corpo, né? Então, o autocuidado, mesmo que seja uma automassagem diária, tá? E quando a gente fala de o que eu me alimento, não é só o alimento físico. Lógico, óbvio que qualquer pessoa que está aqui comigo sabe reduzir os industrializados, beber água, tudo isso é importante. Mas o que drena, às vezes, a nossa energia é o excesso das redes sociais. Então, as redes sociais, elas vão trazer informações do mundo todo. Então, diminuir o tempo nas telas, diminuir o tempo no Instagram, no TikTok, diminuir o tempo, ou consumir conteúdos que vão te nutrir, que seja um conteúdo que te abasteça, porque às vezes o que drena a tua energia é o excesso de doce, aí é no corpo físico, às vezes é o excesso de tela, que aí parece que vai sugando você. O Reiki também ajuda a dormir melhor para quem tem insônia. Para quem tem insônia, o Reiki é maravilhoso, mas também, é que eu estou lendo uma pergunta aqui do Instagram, mas também uma respiração. Então tem uma respiração para quem tem insônia e que ou acorda no meio da noite, isso acontece muito com muitas das mulheres que estão na pré-menopausa ou no climatério, que acorda com fogachos, acorda com, sabe, com aquela, às vezes um dos sintomas é a insônia, é fazer respirações. Então, as respirações, que são os pranayamas, então tem um pranayama específico que ele é maravilhoso, que nós chamamos a respiração da abelha, que é um pranayama que a gente faz assim, ó, você inspira pelas narinas, e você solta um som, assim, ó. Então, isso também são coisas que a gente pode fazer no caso da aplicação do Reiki, se você não é reikiano, reikiana, é importante que você se torne um reikiano, uma reikiana. Então, aqui na Humane a gente tem os cursos no formato presencial e a gente também tem um curso que a gente disponibiliza, que é o curso de nível 1 de Reiki, gratuito. Você pode entrar em contato aqui com a Universidade, ou aqui na minha bio também, a gente manda o link para você fazer a inscrição, só que você vai estudar só no formato online, porque aqui a gente tem na escola tanto presencial como os cursos online. Então você vai aprender como fazer o auto reiki, ou antes de dormir, você vai praticar essa meditação, essa respiração, também para que você tenha um sono tranquilo, tá? Para repor a vitalidade, a energia. Mas para você ter um sono tranquilo, que foi um dos primeiras dicas que eu dei aqui, você também tem que ver como foi o seu dia. O que pode contribuir para você ter insônia são muitas coisas. Se você toma muito refrigerante, come muito açúcar, toma muita Coca-Cola, todas essas substâncias, elas podem ser as substâncias que estão drenando a tua energia, a tua vitalidade, tá? Outra coisa também que no teu dia a dia pode acontecer é que você está sobrecarregado, sobrecarregada, porque você está fazendo o quê? Você tem uma dificuldade de você dizer não. Não, às vezes, toda vez que você diz sim, 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 sim para o outro, você está dizendo não para você, porque você tem um monte de coisas que você quer fazer na sua vida, e aí o teu tempo é perdido, às vezes fazendo só coisas para os outros. É lógico que tem coisas que você não tem como dizer não, porque faz parte do teu trabalho, mas é muito importante que você reorganize a tua agenda,
para você não perder tanta energia, tá? Então, como eu falei, diminuir o quê? As substâncias que podem causar essa insônia. O excesso de álcool, o tabagismo, ou substâncias que são muito industrializadas, isso tudo pode ser o que está trazendo essa falta de vitalidade, tá? Se vocês tiverem mais perguntas, podem me mandar, tá bom? Tem gente que pergunta assim, quando você fala da alimentação, né? O que você acha do jejum, né? Já que a alimentação é uma das coisas mais importantes para você ter saúde e vitalidade. Sim, não é comer comida que não tem um valor nutricional rico, tem que ser comida saudável, porque o jejum para algumas pessoas ele é importante. Tem gente que faz aquele jejum de 12 horas, de 15 horas, que eles chamam de jejum intermitente. Mas é sempre importante você procurar alguém que possa te orientar dentro da área da nutrição. Então, isso é importante, não vai fazer e aí de repente eu falo, eu tenho diabetes e vou ficar fazendo jejum. Eu tomo insulina e faço o jejum. Então, tem quem pode e quem não pode. Jejum é maravilhoso, porque ajuda a desintoxicar o corpo. E tem gente que faz jejum de uma semana, tem gente que faz jejum até de 21 dias. Mas você tem que ser devidamente orientado, tá? Não, o jejum de 8 horas, de 12 horas, até 15 horas, para algumas pessoas é maravilhoso, porque o corpo, ele é como se o corpo fosse se reeditando, tá? Então é maravilhoso, mas precisa do quê? Precisa de orientação, tá? E uma das coisas assim que eu gostaria de dar umas dicas aqui também para vocês é quanto tempo faz que você não faz um check-up, porque é importante você de vez em quando fazer um check-up para cuidar do corpo. Quando a gente fala do corpo, a gente está falando do corpo físico e do corpo vital, o corpo de energia. Então, um check-up também é importante. Vai lá no médico, faz os exames, vê se está tudo em ordem, porque às vezes você está com o teu triglicérides alto, às vezes você está com alguma questão num órgão específico. Então, se você está cuidando, é importante que você trabalhe essa energia dos exames. Você tem que ir no médico, pedir os exames e depois voltar no médico para saber qual que é a orientação do médico, tá? Tem mais uma pergunta aqui. E para quem é esponja, como se blindar e não pegar as energias dos ambientes e as energias das pessoas? Essa pergunta, ela diz respeito ao quê? Ao campo vibracional. Então, nós somos seres vibracionalmente sensíveis, da mesma forma que nós somos seres relacionais. Então, nós temos muitas inteligências. O que nos diferencia dos seres, dos outros seres, dos animais, por exemplo, dos vegetais, é que nós temos um intelecto, nós temos um racional. E o que nos diferencia desses seres é isso, a nossa capacidade que a gente chama a inteligência intelectual. Temos a inteligência emocional. Nem todo mundo tem inteligência emocional, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm 30 anos, 40 anos e se comporta como um adolescente, como uma criança birrenta. Temos a inteligência relacional. Então, nós todos somos seres relacionais também. Então, temos que ter essa capacidade de nos movermos, né, nos ambientes de uma forma diplomática, na nossa expressão, mas nunca estamos imunes, digamos, dessa forma, imunes a quê? A sermos impactados por aqueles ambientes que são tóxicos. Se a gente parte do princípio que nós somos uma somatória das 5 pessoas que a gente mais convive, então primeiro a gente tem que olhar quem são as pessoas que a gente convive e como essas pessoas estão vibrando. Então, no nosso ambiente de casa, o importante é que nosso ambiente de casa, de vez em quando, você acenda um incenso. Eu até tenho um incenso aqui, ó, que eu gosto, ó, que é o incenso de Kali, ó, tá aqui, ó.
Ontem eu acendi aqui o incenso de Kali. Você pode também fazer uma limpeza através da radiestesia. Então, ou você pode chamar um radiestesista, ou para fazer uma harmonização na sua casa, tá? Mas, Diana, não gosto dessas coisas, não acredito nessas coisas. Então, o que você vai fazer? Você vai minimamente abrir, né? Abrir para arejar o seu ambiente. E você precisa tirar todo o excesso de coisas que estão lá, que você acumula naquele quartinho, coisas que estão quebradas, o teu guarda-roupa. Às vezes tem gente que tem mania de comprar roupa no brechó. Eu não tenho nada contra que compre roupa no brechó, mas tem que lavar bem essas roupas, sabe? E colocar. Às vezes a gente coloca um bicarbonato na roupa, tem gente que até coloca umas gotinhas de cândida ali, coloca anil, porque anil limpa bem, de vez em quando tem que dar uma defumada no ambiente, mas o mais importante é ter um ambiente clean, não entulhado de coisa. E eu sempre falo, né, eu não sei se nesse curso seja seu próprio terapeuta, ou se é de radiestesia, porque como tem muitos cursos, não me lembro agora, que às vezes você tem que bater nos móveis, pega uma toalha e bater nos móveis, como a gente bate na cama às vezes, ou bate o travesseiro, pega uma toalha para você desimpregnar, porque o eletrobiológico, né, o eletrobiológico negativo, que é energias de formas, energias de pensamentos, as brigas que acontecem no ambiente, vão impregnar e vão ficar ali, e essas formas de pensamentos, elas podem se tornar, sim, energias como se fossem encostos. E fora que no ambiente também tem os espíritos zombeteiros, porque o ambiente é livre, entra e sai de tudo. E depende do lugar que tá, se tem muita briga, se tem muito isso, os desencarnados, eles ficam convivendo entre nós. Então aí o que vai acontecer é que sim, para aquelas pessoas que são mais sensitivas, precisa encaminhar essa energia para o mundo astral, tá? Então é importante que a gente compreenda. É lógico que eu poderia ficar aqui falando sobre esse assunto desse universo espiritual por várias horas. Não é o intuito aqui. O intuito aqui é a gente focar nesse nosso encontro de hoje só nos cuidados ou no que a gente pode fazer para o corpo físico, né? Porque a gente se identifica com esse corpo físico, e para o corpo vibracional. E aí sim, uma vez por semana é importante, né, não só o ambiente estar harmonizado, que você tome um banho vibracional, ou você faça uma harmonização, que pode ser com o reiki, pode ser com os chakras, harmonização dos chakras. Para quê? Para que você mantenha o teu campo vibracional alinhado. Os chakras, eles são o quê? Uma usina de força que nutre de forma vibracional todos os nossos 7 corpos sutis. O corpo físico é o corpo denso, então os outros 6 corpos sutis. Então, uma harmonização de chakras você pode fazer em você mesmo, através do quê? Através dos mantras dos chakras. Você pode fazer o LAM, VAM, RAM, YAM, RAM, OM, SHAM, ou fazer um trabalho de autocura. Autocura que pode ser através dos Bidjan sementes ou através do Reiki, por exemplo, através da cromoterapia. E se você não sabe como fazer isso, você pode vir aqui para a Humane participar dos atendimentos, tá? Os atendimentos que a gente tem aqui para o público, tá? Então é importante isso. Aí tem gente que pergunta, mas Diana, como que eu sei? Né? Então, como é que eu sei que eu estou ou não estou saudável? Como que eu sei que eu estou... você sempre tem que fazer o quê? Uma autoanálise, sentir como que você tá, se você tá rendendo, se você tá criativo, se você tá com a vida parada. Você tem que olhar, a gente chama isso de engenharia reversa. Eu olho para a minha vida está do jeito que eu quero?
ou a vida está do jeito que eu tolero, tô tolerando a vida. Se a vida não tá do jeito que você quer, e a vida tá do jeito, você só tá empurrando, tá no piloto automático, tá cansado, tá exausto, como eu falei no início dessa live, quem não assistiu, volta lá pro início, significa que tem energia travada, não necessariamente esteja somatizando e já se criando uma doença, tá? Mas, como eu falei, tem também várias áreas da sua vida que pode não estar saudável. Não tem entrada de dinheiro. Não estou com a saúde saudável na parte financeira. Eu estou brigando muito com meu marido. Não estou saudável nesse momento, né, com a relação afetiva. E aí você vai fazendo o quê? Uma avaliação dessa mandala que eu compartilhei com vocês aqui, ó, que é a mandala das 7 saúdes, tá? Então é importante que a gente sempre observe isso, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer sobre esse tema? O corpo vibracional e o corpo físico, o corpo eletromagnético e o corpo físico? Senão a gente vai encerrar por hoje. E aí eu queria deixar esse convite aqui para vocês, tanto no YouTube como no Instagram, de você cuidar, né, o autocuidado diário, o teu corpo é o teu templo, né? Quando eu falo corpo, eu tô falando corpo físico e o corpo vibracional, tá? De você perceber energeticamente, fisicamente, aquilo que drena a tua energia. Então, sempre entrar em conexão profunda com você. Vou pedir para vocês também, se vocês gostaram de todo esse conteúdo, e aí eu vou estar com vocês semanalmente aqui, falando sobre as outras áreas, né? Vou falar um dia só do relacionamento familiar, outro dia só do relacionamento financeiro, outro dia vou passear por essas 7 saúdes, que você compartilhe esse vídeo, essa live, com as pessoas que você acha que faz sentido assistir. Tem gente que está perguntando aqui, e os banhos vibracionais? Então, os banhos vibracionais, eles vão ajudar bastante, caso você esteja impregnado de energias nesse campo vibracional. Eu estava atendendo, só cheguei agora, que pena, mas eu vou tentar assistir depois. Muito bem, Ale. Muito bem, obrigada por você, pelo menos, ter entrado aqui, dado um oi aqui. Sim, os banhos vibracionais, uma vez por semana, é importante que você tome os banhos vibracionais. Como eu falei, se você tomar banho higiênico todos os dias, energeticamente, se você gosta, se você acredita, você vai tomar um banho vibracional, tá? Vai estar disponível o vídeo? Sim, a gente vai colocar disponível no YouTube e eu vou salvar aqui no meu Instagram também, tá? Aí para vocês assistirem depois. E aí vocês podem compartilhar com as pessoas também, porque é uma forma de vocês me ajudarem também aqui, tá? E a próxima live da próxima semana, eu ainda não decidi qual é o tema, tá? Amanhã estará disponível no YouTube. Amanhã é feriado, sexta-feira vai estar disponível no YouTube, porque amanhã, vou ver se o Fábio dá uma agilizada pra gente deixar no YouTube amanhã, já colocar hoje e amanhã ficar rodando, tá bom? E aí vocês podem compartilhar esse conteúdo com as pessoas que vocês gostam, tá? É muito importante isso. Ok, meus amores, então eu vou finalizando aqui o nosso encontro de hoje. Se você também tiver interesse em marcar uma sessão comigo, estou atendendo agora com a mesa das 7 saúdes. Então existem 3 tipos de atendimento que eu posso fazer. Na próxima semana, vou chamar alguém aqui do Instagram para participar comigo para fazer uma avaliação. Então, estou atendendo de 3 formas. O atendimento presencial, aqui pelo Zoom. Eu prefiro atender à distância e mandar o relatório depois e fazer uma devolutiva depois através de um relatório, através de áudio. E aí tem 3 tipos de atendimento. O atendimento mais, que a gente fala inicial,
que é um atendimento de harmonização dos chakras, dos corpos, e uma diagnose, que é um atendimento rápido, demora meia hora. E aí depois tem um atendimento de integração das saúdes, e depois tem um atendimento que é um atendimento que demora mais ou menos 2 horas, que aí é uma harmonização completa das 7 saúdes. Então, se você tiver interesse também, você me chama aqui no meu Instagram para você entender um pouco mais como vai funcionar a mesa radiônica das 7 saúdes, tá bom? Então, beijos para vocês, tenham um excelente feriado, que amanhã é feriado, e a gente se vê na próxima semana. E lembra, na sexta-feira, eu vou dar uma palhinha para vocês sobre o portal, vai ter um portal 66, então todos os meses tem portal. E dia de portal, como aconteceu agora no domingo e na segunda, ainda as influências, a lua azul, no sábado será o portal 66. E no portal 66 é um momento muito auspicioso. Então, eu vou na sexta-feira eu vou postar umas dicas de rituais para vocês fazerem, tá bom? Beijos. A gente se vê na sexta-feira e na próxima semana na live, tá bom? Beijo.